Os acidentes domésticos são mais comuns do que se imagina. Muitos não sabem os perigos que a casa representa, principalmente as crianças, que podem se tornar uma das maiores vítimas. Por isso, convidamos o Corpo de Bombeiros para repassar orientações e dicas que podem ser tomadas para se evitar o acidente doméstico. O primeiro espaço analisado pelos militares foi a área da cozinha, que esconde os maiores perigos. A nossa equipe veio até uma residência onde existe a presença de criança, claro, para demonstrar os fatores de risco que representa para um acidente doméstico. E a gente veio acompanhado da equipe do Corpo de Bombeiros, que vai estar mostrando passo a passo o que é positivo, o que é negativo ou que possa estar ocasionando esse acidente aí com a criança. A gente vai conversar com o tenente Alisson, ele que é o subcomandante do Corpo de Bombeiros de Parauapebas, e vai repassar essa orientação para você que está em casa e ficar atento para que a criança não possa vir a sofrer esse acidente doméstico. Tenente, explica para a gente aqui, nesse ambiente, o que foi observado, o que tem de positivo e negativo. Bem, os acidentes domésticos, eles são bastante corriqueiros e, na verdade, o número de ocorrências é bastante elevado. Então, a gente percebe que o ambiente hospitalar, ele oferece vários riscos, principalmente no local onde há pessoas vulneráveis, que são idosos, são crianças. Então, existem algumas precauções que devem ser tomadas para que esses acidentes sejam evitados, né? E aqui a gente já pode verificar, nada melhor do que um ambiente real, a gente pode verificar alguns erros e acertos que o proprietário da residência está cometendo nesse local, né? Esse aqui é um ambiente de risco porque ele mostra que a criança ela é muito curiosa e como o alimento ele tem um cheiro muito agradável, ele acaba atraindo as crianças, né? Então, um erro aqui que a gente percebe é o cabo da panela estando voltado para o lado de fora do fogão. Isso pode provocar um acidente porque a criança, muitas vezes, para tentar verificar qual alimento que está sendo frito, cozido, ele acaba tentando ver e pode haver um problema de queimadura quando ele derrama o óleo ou um alimento está sendo cozido, ou próprias chamas pode tocar o seu cabelo ou a sua roupa, isso pode provocar acidente. E qual é a forma correta? Forma correta é todo alimento, toda a panela tem que ser utilizada no fogão com o cabo voltado para dentro, tá? Então essa precaução ela já evita alguns acidentes e certamente toda criança tem que estar sob vigilância 24 horas. Isso também é algo que a gente reitera nas nossas orientações. Bem, a gente também recomenda que não sejam colocados panos, papéis ou algo desse tipo, que isso facilita a propagação do incêndio. Então a gente percebe ali que no espelho do fogão há um pano. Então certamente se houver alguma problemática relacionada a vazamento de gás que possa vir ter chamas, certamente esse aí será um acelerador desse processo. Então deve ser retirado esse objeto do fogão. Um outro ponto importante que a gente tem que ressaltar também é que esses equipamentos que estejam sendo utilizados, que eles tenham certificação. Então a gente percebe que essa mangueira aí de demanda de gás, ela não tem certificação do Inmetro e não tem a normativa da NBR que faz com que ela tenha certificação. Então essa mangueira não está de acordo com as normas vigentes. Então é interessante que a gente tenha assim mangueiras certificadas e a gente percebe também ali que existe uma abraçadeira solta. Aquela abraçadeira tem um papel importante também, que é evitar com que a mangueira ela saque e não foi colocada de forma correta. Então tanto a abraçadeira do fogão quanto a que sai do P13, da demanda de gás, ele não está fazendo o seu papel. Então é interessante que haja assim, uma conexão com essas braçadeiras. A gente percebe que as donas de casa elas têm muito zelo e no afã de tentar enfeitar, elas acabam por pecar por erros. Então a gente percebe que panos, papéis, aquele próprio crochê que põe no botijão, são sacos que mascaram o vazamento, não são recomendados. Então que a dona de casa evitem colocar qualquer tipo de objeto. E também algo que a gente percebe bastante na troca do gás é que quando a gente faz a verificação apenas com a espuma, se houver um vazamento, as pessoas costumam tentar vedar aquilo com sabão. Também é algo que a gente não recomenda. Por quê? Porque aquilo vai mascarar o cheiro do gás e também aquilo vai ser um ambiente que vai secar e o vazamento não vai ser contido. Na próxima semana, você vai conferir os riscos relacionados com o depósito irregular de produtos de limpeza e medicamentos.